Natal, essa data que ela é amplamente divulgada, mas talvez não tão bem entendida por todos. Natal sempre acaba trazendo ao imaginário, à mente das pessoas, dois extremos, né? Existem aqueles que celebram demais, que amam passar as festividades em família. Eu sei que talvez se você tem uma família um pouco mais empolgada, os preparativos já estão a todo vapor, e os grupos no WhatsApp, o que um vai levar, o que o outro vai levar, como farão. Entretanto, essa data acaba também alcançando um outro extremo. Às vezes pessoas que na reta final do ano passaram por dias difíceis, dias de tribulação, famílias que talvez perderam entes queridos próximos a essa data, e tudo aquilo se transforma num momento de angústia, de aflição. Conheço algumas pessoas que talvez mudaram de cidade em busca de novos horizontes, em busca de novas estações, e de repente nessa busca você se depara em um momento onde você se encontra sozinho, e talvez sem vontade de celebrar por conta da saudade. Talvez você se encontre naquele grupo de pessoas que está até tentando evitar o assunto Natal. Afinal, todo mundo está se reunindo, todas as famílias aí pensando o que farão do dia 24 para o dia 25, ou durante o dia 25, e tudo que você quer talvez não pensar muito nestas uniões familiares, porque talvez a tua família já não esteja tão unida, ou porque talvez a distância te separe daqueles que você ama. E quem sabe até por alguns traumas, ou por todas estas questões que talvez caminham na direção oposta da celebração e da alegria, você seja daqueles que se tornou até um crítico. Esse paganismo dentro da igreja, essas árvores de Natal, para quê? Não é nem provado que Jesus nasceu no dia 25, e você tem um fato. Muito provavelmente não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Entretanto, a grande questão não está no dia 25 de dezembro. A grande questão da celebração do Natal está naquilo que celebramos, ou em quem celebramos. Se escolhemos um dia para, de uma forma coletiva, assim fazer, não importa o dia, não importa se ele é entendido com exatidão ou não. A nossa compreensão, a nossa fé e expectativa, no entanto, deve estar no principal motivo da nossa alegria e celebração. Uma coisa é fato, se no dia 25 ou não, Jesus nasceu. Jesus veio em carne, se entregou por nós, mas não foi paralisado pela morte. Ele venceu a morte e nos deu vida, e por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos alegres. Então, meu irmão, eu quero te encorajar. Eu tenho ouvido tantas histórias, porque é aí que está a beleza do corpo. Nós vivemos em família. Eu já ouvi tantas histórias aqui já nas últimas semanas, de pessoas que talvez estão distantes das suas famílias biológicas, mas ganharam uma família da fé aqui dentro. Você já participa de uma célula? Você já participa de um pequeno grupo? Eu ouvi tantas histórias nessas semanas de pequenos grupos, células que se mobilizaram. Membros dessas células estavam distantes dos seus familiares, não tinham com quem passar uma ceia de Natal, e de repente a célula então se moveu, chamou ele para uma ceia familiar. Não perca essa oportunidade. Quem sabe você está aqui já há um tempo, quem sabe você já anda conosco há tantos meses, talvez até alguns anos, e só está se posicionando como um frequentador de cultos assíduo, legal, bacana. Você vem todo domingo, adora Jesus, isso é tão especial. Se engaje com uma família, se engaje com uma célula, com um pequeno grupo, onde você pode ter este cuidado pastoral, este cuidado mais profundo, esta comunhão tão gostosa com o corpo. Eu te garanto que ainda nesse Natal
muitos que carregavam esta solidão e este espírito de distanciamento e de isolamento estão recebendo afeto, amor e carinho desta família da fé, deste corpo. Não se isole. Talvez se você passou por dias difíceis em natais anteriores, em Cristo todas as coisas podem ser ressignificadas. Coloque diante do Senhor nestes dias: Deus, me ajude a ressignificar essas coisas, porque o que dirige os meus passos e a minha vida não foram as experiências ruins que tive, mas é onde a minha fé está. E se a tua fé permanece em Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, te fará avançar e crer que nele o extraordinário e o melhor sempre está por vir. Celebre Jesus nesse Natal, se alegre, se alegre. Por isso que fizemos essa celebração tão alegre, essa celebração tão festiva, porque você precisa sair daqui hoje celebrando a Jesus nesta semana. Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo das nossas reuniões, Ele é o motivo da nossa comunhão, Ele é o motivo de crermos que um futuro extraordinário nos aguarda. Ore comigo mais uma vez, feche os seus olhos, fale com o Senhor. Jesus, nós te agradecemos, e como acabamos de cantar, como nós te amamos, como nós celebramos o Senhor, como somos gratos pelo teu amor, pela tua graça, como somos gratos pela tua bondade sobre nós. Jesus, eu estou aqui com os meus irmãos da fé neste culto, nesta última celebração desse domingo, com o coração cheio de expectativa e cheio de fé para ouvir da tua palavra. E Jesus, eu oro para que esta boa palavra possa encontrar os nossos corações, fazer morada e nos transformar de dentro para fora. Jesus, eu clamo para que a tua presença manifesta, que já nos conduziu nas celebrações anteriores, marcando tantas vidas, se faça aqui presente novamente. Faz de novo, Jesus. Cremos que com o coração alicerçado, com o coração totalmente focado no Senhor, colheremos os frutos e receberemos da parte do Senhor tudo aquilo que precisamos para viver uma vida abundante que o Senhor nos prometeu. Por isso agora prometemos, entregamos ao Senhor como adoração o nosso foco, a nossa devoção. Não dividimos e compartilhamos a nossa atenção com ninguém, com o nosso celular, com as preocupações da segunda-feira e com qualquer movimentação dentro deste templo. Recebe, Jesus, assim a nossa adoração, e já celebramos a tua bondade, e já celebramos tudo aquilo que viveremos nesta noite, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós assim oramos, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? O Natal que mudou tudo, ele se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 25. É a história do Natal que mudou toda a humanidade. Versículo 18 de Mateus capítulo 1, acompanhe comigo a leitura que farei. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa.
mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Este texto ele é recheado e carregado de propósito. Eu fico imaginando adolescentes, porque Maria, pelos estudos históricos e por todas as cronologias bíblicas e também de elementos históricos, tudo isso vai nos apontar que Maria deveria ter por volta dos seus 15, 16 anos no momento desta concepção vinda do Espírito Santo. Era muito comum à época que casais muito novos se unissem, que já se iniciassem, formassem famílias ainda nessa idade. Era algo muito comum, muito corriqueiro, muito diferente do nosso imaginário de hoje. Mas eu fico imaginando quanto propósito este texto carrega, essa história carrega. Você consegue imaginar uma moça de 16 anos, prometida em casamento a também um homem temente a Deus, e de repente eles recebem uma missão, a missão de gerar este Deus encarnado aqui na terra, com o propósito eterno e grandioso de salvar a humanidade. Quando eu olho para a atitude destes dois, eu consigo ver também o quanto eles se posicionavam em direção às direções e aos propósitos e ao entendimento do Deus a quem eles serviam. A começar que Maria, ao receber a notícia, ela se posiciona de uma maneira corajosa, no sentido de que se assim Deus esperava dela um posicionamento, este posicionamento ele teria. Ela não iria olhar para trás, ela não iria recusar, ela iria corajosamente cumprir a sua missão. Quando eu olho para José, eu vejo um homem com honra, que quando ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo, ele pretendia até anular o casamento para não expor a desonra pública aquela que era sua amada, mas de repente em sonho ele então agora de alguma forma convencido por aquele anjo do que estava acontecendo, e diante desse convencimento eu consigo ver propósito em todas as ações de José e Maria. Propósito na espera, propósito na obediência aos detalhes e aos comandos que o Senhor dera a eles. Até no final do capítulo 1, aqui no versículo 24 e 25, dizendo que José não teve relações com ela, mesmo agora tendo casado, porque eles casam então, e ele permanece em santidade para que o propósito eterno pudesse ser cumprido, porque não deveria haver dúvidas alguma sequer de que aquele filho não era um filho comum, não era um filho gerado através de uma relação comum física entre um homem e uma mulher, mas sim aquela gestação ela era fruto do Espírito de Deus que estava operando uma grande obra que iria repercutir e reverberar pela eternidade. Propósito. Tem muita gente correndo atrás disso na vida e nem sabe. De onde eu vim, quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde que eu vou depois da morte. Tudo isso fala sobre propósitos. Você sabe responder essas perguntas? Quem sabe você já frequenta a igreja há um tempão, mas quando você quando você se depara com estas perguntas, quando você é questionado acerca destas coisas, você não sabe nem responder. Posso te dizer algo? Não se sinta mal por isso, porque muitos e muitos estudiosos tentaram responder essas questões que parecem simples, mas são complexas, e não conseguiram. Cerca de 400 anos antes de Jesus, antes da história que eu te contei, Platão, em uma aula sobre questões que ultrapassavam a capacidade de sua compreensão, ele disse: se Deus nos dissesse uma palavra apenas sobre estes mistérios. E a verdade é que Deus nos deu mais do que uma palavra. João capítulo 1, versículo de 1 a 5 diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito.
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O mesmo livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sim, se o mundo, se os filósofos, se toda a humanidade buscava uma palavra para entender sobre propósito, vida e direção, esta palavra já veio, e esta palavra se fez carne, e esta palavra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esta palavra, todos aqueles que o recebem, tornam então a ter o direito de se tornarem filhos de Deus. Em Jesus, a verdade é que Deus interferiu de forma drástica na história da raça humana. Sócrates lecionou por 40 anos, Platão por 50, Aristóteles por 40, e Jesus, este verbo encarnado, em apenas 3 anos, produziu uma influência de ministério, de um impacto infinitamente maior e expressivo. Um impacto deixado pelos 130 anos destes 3 grandes filósofos da antiguidade não chegaram perto daquilo que Jesus Cristo, em 3 anos nessa terra como homem, fez e deixou. Jesus nunca pintou um quadro, mas mesmo assim as melhores pinturas de Michelangelo a Da Vinci foram inspiradas pelo próprio Cristo. Jesus nunca escreveu uma poesia, igreja, mas Dante, Milton e tantos outros poetas se inspiraram na vida e no ensinamento de Cristo. Jesus nunca compôs uma música sequer, mas Haydn, Handel, Beethoven, Bach atingiram as suas mais altas perfeições musicais nos hinos, sinfonias e oratórios compostos em louvor a este Jesus Cristo. Todas as esferas da grandeza humana têm sido enriquecidas por aquele humilde carpinteiro de Nazaré. Mas deixa eu te dizer algo: a maior contribuição de Jesus para a raça humana não está na arte, música ou literatura, está na transformação e salvação dos pecadores. Filosofia humana alguma consegue fazer isso, entendimento humano algum consegue fazer isso, mas Jesus Cristo, além de reger todo o universo com o poder da sua palavra, Ele garantiu aquilo que ninguém conseguiria para mim e para você: salvação eterna das nossas almas e redenção do nosso espírito, do pecado que habita em nós. Sim, Deus nos criou para um relacionamento. Talvez isso já responda muito sobre propósito, porque se as perguntas são de onde eu vim, quem eu sou e por que estou aqui, deixa eu te responder tudo isso em Jesus. De onde você veio? Você tem origem no coração e na mente do Deus soberano do universo, o Deus criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Quem você é? Você é a imagem e semelhança do seu Criador. Este Criador, este responsável, este arquiteto do universo, assim como Ele arquitetou as mais belas paisagens e os sistemas mais complexos da criação, Ele te projetou, Ele te criou, a imagem e semelhança dEle. Mas por que as pessoas muitas vezes não parecem a imagem e semelhança desse Criador? Porque infelizmente o pecado entrou no mundo. Não por escolha e iniciativa de Deus, mas porque aqui uma grande resposta sobre propósito nos é dada. Lembra que eu perguntei, por que eu estou aqui? Talvez você já se perguntou isso. Qual que é o meu propósito? E de repente você enxerga o teu propósito como a tua vocação, aquilo que você faz. Meu propósito é ser vendedor, meu propósito é ser um pastor, meu propósito é ser um arquiteto, um engenheiro. Não, tudo isso que fazemos fala sobre a nossa vocação, sobre a nossa capacidade humana de realizar algo. Mas eu não posso limitar o meu propósito à minha vocação, porque se um dia a minha vocação me for tirada, será que o meu propósito deixou de existir?
Se um dia aquilo que você aprendeu a fazer bem e hoje tem dado resultado acabar, você ainda continua cheio de propósito? Você continua ainda motivado o suficiente para trilhar os teus caminhos? Consegue entender que propósito e vocação são duas coisas distintas? O que você faz, seja você sendo um bom vendedor, um bom empreendedor, um bom professor, médico, enfim, o que você faz, fala sobre a tua vida vocacional. É a vocação que Deus te deu, e por trás dela, Deus está se escondendo para revelar-se ao mundo através da tua vida. Propósito tem a ver com outra coisa. O que é propósito? O propósito, por que você está aqui, é simples. Você foi criado para viver em perfeita comunhão. Perfeita comunhão e amizade com Deus. A sua alma foi criada para desfrutar de um relacionamento. Fala comigo, relacionamento. Diga assim comigo, conhecer a Deus. Esse é o teu propósito. Antes de fazer qualquer coisa, antes de ser bom em qualquer arte, filosofia, entendimento ou conhecimento humano, você foi criado para conhecer a Deus. É assim desde o início. Deus cria o homem e Ele dá missões, Ele dá uma vocação para o homem. Se você acha que o trabalho é consequência do pecado, você não entendeu nada sobre a Bíblia e sobre a dinâmica de Deus em sua criação. A consequência do pecado é o peso, é o suor do trabalho. O trabalho o homem já tinha. O homem é colocado no jardim para cultivar, para trabalhar, para dar nome aos animais. Mas antes de fazer tudo isso, Deus o chamava para ser seu amigo. Deus nos chamava para um encontro toda a viração do dia, porque o propósito original da humanidade é andar com Deus. Diga comigo, eu fui criado. Mais forte, fala, eu fui criado para andar com Deus. É para isso que você foi criado, para estar perto dele. E como relacionamento nenhum é legal quando ele vem de uma via só. Relacionamento é via de mão dupla, né? Se vem de um só. Se só eu sou teu amigo, não é legal. Se só eu gosto de andar contigo e eu te forço a andar comigo, é legal isso? Não é. Então Deus não criou marionetes, então, onde a partir de agora o homem era forçado a se relacionar com Deus e era forçado a obedecer os seus propósitos. Não. Deus dá direções, Deus dá comandos, Deus ensina o homem como conviver e como se portar no jardim, como se relacionar. Mas o homem é criado com um livre-arbítrio. O homem é criado com a escolha de fazer o certo ou fazer o errado, de andar com Deus ou escolher estar distante. Em determinado momento da trajetória, o homem e a mulher, a criação perfeita de Deus, escolheram o pecado, escolheram errar o alvo, escolheram se distanciar de Deus. Mas por que Deus se distanciou deles, pastor? Simples. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele é amor, mas Ele é um Deus santo em essência. Santidade quer dizer separação. Separação para uso exclusivo de algo. Ou seja, o nosso Deus, Ele tem em sua essência, e como fomos criados à sua imagem e semelhança, nos foi dado como um comando, foi projetado para nós uma vida de separação, separados para uso exclusivo dele. E diante da escolha do homem em pecar, o homem abre um precedente, ele abre uma brecha, que um Deus santo, separado e justo, não é que ele não quer mais andar com o homem, mas Deus não pode negar quem Ele é. Deus não pode ferir a sua própria essência. E a sua essência é uma essência justa, uma essência santa. Logo, não é que Deus escolheu se distanciar do homem. Deus estava onde Ele sempre esteve. Mas as escolhas que o homem tomou foram escolhas com consequências desastrosas. E nas suas escolhas é como se o homem decidisse então, não quero estar aqui mais ao teu lado. E agora um abismo surge entre o homem e Deus. Por quê? Porque não pode um Deus santo separado, um Deus justo, coabitar com o pecado, coabitar com escolhas inconsequentes. Estar junto, estar próximo.
com direções desobedecidas. E agora um problema surge na criação. Porque a partir do momento que o pecado entra no mundo, o mundo caminha da ordem para a desordem. O mundo caminha da grandeza e de toda complexidade desta maravilhosa criação, começa a caminhar para o caos. E um enorme abismo é produzido entre Deus e o homem. Aquilo que foi feito, aquele relacionamento que foi feito para ser próximo, Deus te criou para andar com Ele. Agora tudo isso é quebrado. Como resolver esta equação? Como resolver esse problema? Deus quer ainda que o homem volte ao seu propósito original, que é andar com Ele, mas no meio do caminho tem um abismo, que é esse tal de pecado, que o homem escolheu cometer, que o homem escolheu trilhar. E é este pecado agora que gera um abismo, gera um distanciamento, que só pode ser equacionado, que só pode ser resolvido através de um derramamento de sangue. Por isso que lá no Antigo Testamento havia os sacrifícios dos cordeiros perfeitos, que na verdade estavam apontando para o verdadeiro cordeiro perfeito que viria, Jesus Cristo. Porque aquele derramamento de sangue, aquele perdão dos pecados, só através daquele ambiente de perdão o homem poderia voltar a ter um relacionamento e nutrir um relacionamento pessoal com Deus. No próprio relato de Gênesis, capítulo 3, que relata a queda e a escolha desastrosa do homem de sair deste ambiente de intimidade, deste propósito eterno, do porquê estou aqui, que é andar com Deus. O próprio livro de Gênesis, o capítulo 3 de Gênesis, também relata que Deus não foi pego de surpresa. Deus, já sabendo que o homem, agora tendo pecado, se distanciou dele, Deus já em sua soberania já estava providenciando o escape, e Deus já estava providenciando a resposta e a ponte que uniria novamente o homem ao seu propósito original, que era andar com Ele, porque Deus nunca quis o homem distante. Deus nunca quis o homem longe. Deus já criou o homem à sua imagem e semelhança para que pudesse desfrutar de um relacionamento lindo, de um relacionamento maravilhoso. Que escape era essa? Que resposta era essa? O Cordeiro perfeito de Deus, que foi morto não na... Se você acha que a cruz foi um acaso, se você acha que a história da cruz foi algo que pegou Deus de surpresa, não, a Bíblia diz que o Cordeiro perfeito foi morto desde antes da fundação do mundo. Nada pega Deus de surpresa, Ele já havia providenciado escape. Ele já havia decretado que na plenitude dos tempos Ele enviaria o seu Filho, o seu único Filho, para andar e habitar nesta terra em carne humana, para sofrer e viver as mesmas coisas que eu e você vivemos, e sofrer na cruz até as últimas consequências, porque a morte de Cristo, ela serviu de expiação dos nossos pecados. Eu disse há pouco, antes de Jesus vir na plenitude dos tempos, no Velho Testamento, como as pessoas podiam retomar o relacionamento com Deus? Lembra que se houve pecado, agora precisa haver perdão. Como que eu consigo esse perdão? Esse perdão só era resolvido, ele só era liberado mediante a sacrifício. E é por isso que durante todo o Velho Testamento existem sacrifícios que apontam para o sacrifício perfeito que um dia ainda viria. Então as pessoas que queriam ter relacionamento com Deus, como que eles faziam? Levavam o cordeiro perfeito, levavam para o sacerdote matava, havia derramamento de sangue, diante do derramamento de sangue, perdão. E aquele perdão fazia com que eles pudessem nutrir de um relacionamento com o Pai. A gente está junto até aqui? Mas chegou a plenitude dos tempos e agora a gente não precisa fazer mais sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Jesus Cristo, Ele veio. Jesus Cristo, Ele nasceu. O nascimento de Jesus, ele foi um acontecimento real, e é isso que nós celebramos no Natal.
Em Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 2, diz que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano, e este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Eu tenho aqui textos bíblicos e evidências históricas e arqueológicas infinitas para te mostrar que Deus entrou na história humana. Naquele primeiro Natal, naquele Natal que mudou tudo, Jesus Cristo, Ele veio através desta gravidez dada pelo Espírito Santo a Maria. E Jesus Cristo, então, Ele nasce como homem, 100% Deus, mas 100% homem, passando por todas as coisas que nós passamos, vivenciando todas as dores que nós enfrentamos, para que soubéssemos que se Ele venceu, nós podemos vencer. Jesus veio para que pudéssemos ter livre acesso ao Pai e fôssemos novamente conduzidos ao nosso propósito eterno, que é andar e estar com Deus. O nascimento de Jesus, ele foi um acontecimento único. O nascimento de Jesus foi um acontecimento transformador. O nascimento de Jesus cumpriu a profecia dos profetas. Profecias estas como de Isaías capítulo 9 versículo 6, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Jesus, ele veio, ele andou por tantos anos aqui na terra. Chegando aos seus 30 anos, teve 3 anos de ministério, onde formou discípulos, onde cuidou de pessoas, onde curou doentes, onde libertou aqueles que estavam oprimidos, aqueles que estavam precisando de libertação, onde pregou para multidões como estas que recebemos aqui dominicalmente nesta casa. E depois de tendo findado estes 3 anos de ministério, ele sofreu indo para a cruz, e em sua morte, não apenas na morte, mas agora na ressurreição, ele venceu aquela morte eterna que era projetada para todos aqueles que andavam distantes, porque as consequências de andar distante de Deus não era tão somente a questão de agora eu não me encontrar mais e não enxergar propósito na minha existência, mas o que aquele pecado gerou no mundo foi a morte eterna. E agora você tem a resposta. Talvez você estava aí, pastor, tá bom, mas eu só não entendi o seguinte: por que tinha que morrer alguém? Antes era o carneirinho, era o cordeiro. Depois foi Jesus que morreu. Por que tinha que morrer alguém? Porque o pecado foi alertado por Deus que o dia que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam. A partir do momento que o homem escolhe pecar, a partir do momento que o homem escolhe se distanciar de Deus, ele morre espiritualmente. É uma morte espiritual, não é uma morte física, literal no momento, mas uma morte espiritual que significa um distanciamento eterno de Deus. E aquela morte só poderia ser resolvida com outra morte. Aquela morte só poderia ser resolvida com outra entrega. Aquela morte só poderia ser resolvida com outro sacrifício. E agora, Jesus, ele, pela última vez, experimenta de uma morte espiritual eterna, quando os pecados da humanidade estão sobre ele. E cansado já na cruz, ele agonizando, ele diz: Senhor, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? O abandono de Jesus na cruz é uma representação desta morte espiritual, desse distanciamento do propósito que as pessoas sem Cristo vivem todos os dias. Mas foi a última morte eterna que precisou estar presente na humanidade, porque depois que Jesus sofre tudo que sofreu, ele, ao terceiro dia, ele vence a morte. Ele ressuscitou. E ao ressuscitar e ao vencer a morte, ele nos dá agora esta mesma vitória sobre a morte espiritual. Ela não pode mais nos parar, o pecado não pode mais nos dominar. Esse distanciamento que havia do Pai, agora uma ponte é construída e Jesus passa a ser o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou pregando para você hoje religião, eu não estou pregando para você aqui hoje um método ou
uma filosofia a ser seguida. Eu estou contando para você a história da humanidade, a história espiritual da humanidade, e dizendo para você, não é sobre vir à igreja, não é sobre seguir um conjunto de regras, não é sobre seguir uma denominação, não é sobre entrar numa igreja como a Igreja Amor e Cuidado. Jesus Cristo é a nossa mensagem, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É só Ele que pode tirar deste senso de morte eterna que você talvez nem sabia que carregava, mas só de ouvir as minhas palavras aqui, você está entendendo que eu estou falando contigo, porque há muito tempo você não consegue descobrir o teu propósito, há muito tempo você tenta de religião em religião, de lugar em lugar, de filosofia em filosofia, encontrar satisfação plena para a tua alma, e você cada dia mais se encontra perdido, cada dia mais você se encontra sem vontade de viver, sem vontade de crer num amanhã, sem vontade de avançar, e sem expectativa de que os teus próximos anos poderão ser incríveis. Você não consegue ter senso de propósito e de direção. Quem sabe você já está se descabelando por conta de 2026. Né? No Brasil, parece que a gente não... Você fala assim, pô, no Brasil eu não consigo ter 2 anos de paz. Aí você já é daqueles que está consumindo um monte de notícia na internet, porque 26, ano político, ano eleitoral, agora já era, vai piorar tudo de novo. E eu nem fiz as pazes ainda com os parentes que eu briguei lá em 2022, eu vou brigar agora de novo por causa do negócio, e é isso, e não tem mais jeito para o Brasil, e não tem mais solução, e a reforma tributária para cá, a reforma tributária para lá, e agora já era, agora minha empresa vai fechar, agora... Isso, você não consegue ver senso de propósito, você não consegue mais acreditar que algo bom está por vir, porque tudo que você consegue é limitar os teus olhos em políticas, filosofias e pensamentos aqui da terra, terrenos carnais. É óbvio que nós nos inteiramos, é óbvio que nós estudamos, é óbvio que nos aperfeiçoamos, é óbvio que Jesus, Ele é um Jesus supremo, que Ele está além apenas da questão da salvação da humanidade. Eu poderia ficar mais horas e horas falando para você que Jesus é o Jesus da política, Jesus é o Jesus da economia, Jesus é o Jesus de todas as áreas da sociedade, e a Bíblia traz respostas para tudo, e não podemos nos acovardar, devemos sim nos posicionar. Enfim, você conhece qual que é a posição desta casa, mas sabe o que eu quero te dizer? Enquanto a gente ficar confiando nas nossas estratégias humanas de mudança, de uma transformação, deixa eu te falar, o pior problema da humanidade nunca foi econômico, o pior problema da humanidade nunca foi social, o pior problema da humanidade nunca foi desigualdade e tantas outras coisas que nos assolam. O pior problema da humanidade chama-se pecado, e do pecado todos os demais surgem. Então deixa eu te dizer algo. Enquanto a nossa esperança como nação, enquanto a nossa esperança como pessoas, como cristãos, estiver em estratégias governamentais, estiver em posicionamentos, estiver em filosofias ou correntes de pensamento, nós nunca entenderemos o real propósito da nossa existência. Eu creio em um Brasil, eu creio em uma nação que será bem discipulada, e eu creio em uma nação forte e próspera, que os nossos filhos e os nossos netos ainda andarão. Mas deixa eu te dizer, tudo isso não vai acontecer de maneira natural. Antes que a economia seja restaurada, antes que a política seja restaurada, antes que a educação seja redimida, antes que qualquer outras áreas sociais sejam restauradas, tudo precisa partir de um ponto central. O povo precisa se arrepender dos seus pecados, e Jesus precisa se tornar o centro da nossa nação. Porque se o problema com o pecado for consertado, todas as demais áreas vão começar sendo restauradas para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se você não consegue encontrar propósito e direção em todos os teus caminhos, é porque talvez você ainda não encontrou esta ponte que te leva para perto do Pai. E estando perto do Pai, você encontra o teu verdadeiro propósito, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Mas hoje, através do profeta Isaías, eu te convido a mudar.
Arrependimento, confissão, perdão, vida, relacionamento com Jesus, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Tá bom, pastor, como que eu vivo tudo isso? Simples. Se o pecado nos distanciou e agora entendemos que somos pecadores, porque o que eu tenho a ver com o pecado do homem original? Simples, a Bíblia diz que a partir do momento que aquele pecado original invadiu a humanidade, ele se enraizou no DNA humano. E agora ele é passado de geração em geração, mesmo que você não tenha feito nada para isso. Simples. Estou vendo algumas crianças aqui, talvez se você não tem crianças em casa, você já conviveu com crianças. Lá em casa tenho 2, mais novinho tem 2 agora, mas desde meses de idade, ele já dava sinais de egoísmo. Você precisa ensinar uma criança a ser egoísta? Precisa ensinar a criança? Não divide o teu brinquedo. Você precisa ensinar isso para ela? Não, ela já nasce, é meu. Vai o irmão mais velho querer pegar o brinquedo, já toma na cabeça. Por que isso? Por que esse egoísmo? Por que a birra? Porque nós já nascemos no pecado. E a Bíblia diz que se alguém afirma que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. Então aqui você escolhe. Não é comigo que você está questionando, não é comigo que você está debatendo. A palavra de Deus está dizendo. Então existe um problema crônico no mundo chamado pecado. E você já entendeu isso, que o pior problema da humanidade não é de nenhuma outra ordem a não ser espiritual, é o pecado. Agora que você entendeu isso, eu falo assim, mas e aí, como que eu resolvo isso na minha vida? Romanos capítulo 10, versículo 9 vai dizer que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, que a nossa boca confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é esse que veio em nosso lugar, morreu, mas ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, seremos salvos. Então eu quero te convidar hoje, ainda nesta noite, fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu nasci no pecado e reconheço que eu estou até sem propósito. Quando o pastor falou aí sem direção, sem propósito, sem vontade de crer num futuro de esperança, eu sou esse. Eu sou esse, eu não consigo nem acreditar que os meus dias possam ser melhores. Bom, vamos resolver isso hoje. Entrega a sua vida a Jesus hoje dizendo, Senhor, por mais que eu esteja andando assim, hoje eu entendi que o Senhor já morreu no meu lugar para batalhar as minhas causas e para me dar vida sobre a morte eterna que me aprisionava. Eu tenho certeza que a tua vida faz um desafio. Talvez você nunca pensou desta forma, talvez por mais que eu tentei te explicar aqui da melhor forma possível, na minha humanidade eu não consegui talvez entregar tudo que você precisava de entendimento. Então vamos fazer o seguinte, faz um teste. Talvez você está pela primeira vez aqui hoje, veio para visitar teu familiar, veio para uma celebração de Natal agora de quarta-feira, e a convite do teu familiar você veio parar aqui num culto de Natal. Vamos fazer um teste. Fala, Deus, eu nunca criei no Senhor, eu nunca criei que toda essa história era verdade, mas o que esse pastor está falando é verdade e vai me dar propósito, direção e vai me fazer acreditar que o meu futuro será glorioso. Eu quero fazer esse teste. Eu reconheço que eu preciso andar contigo. E eu reconheço que o teu filho Jesus me faz esta ponte de volta ao meu propósito, que é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Muda a minha história, muda a minha jornada. Mas para a gente finalizar, vamos conversar também. Nós que já fizemos esta decisão, já tomamos essa decisão uma vez. Talvez eu estou aqui hoje pregando para tantos que farão esta decisão pela primeira vez. Mas quem sabe a grande maioria de nós aqui já entregou nossa vida. Mas eu te pergunto, você que entregou tua vida a Jesus, será que você está desfrutando desse relacionamento real que você foi criado para viver? Eu cheguei aqui hoje dizendo quantos estão felizes, e quem sabe você diz, não, eu não estou feliz. Eu sei que Jesus Cristo me salvou, mas meu coração pesa, meu coração não está bem. Quem sabe a sua fisionomia, as suas atitudes, as suas conversas mostram que você está vivendo um ambiente pesado. E é assim que muitos nesse Natal talvez se encontram nesse auditório. Talvez é você, adolescente, jovem, que está enfrentando desafios do mundo, dos adultos, e não consegue compreender como estas coisas lhe são impostas. A pressão social dos amigos, a incompreensão da ausência dos pais. Ou quem sabe você, jovem casal,
enfrentando as primeiras crises do casamento, desemprego, orçamento apertado, o problema com os pais, sogros, ou você que é mãe solteira, sobrecarregada pela solidão, o desafio de criar estes filhos sem a presença de um marido, ou você pai, enfrentando no seu emprego perseguição, concorrência desleal, traição, calúnia, sobrecarga de responsabilidades, ameaça de desemprego. Você, mãe, preocupada com a saúde física e espiritual dos teus filhos, frustrada de não poder dar-lhes o melhor. Talvez uma indiferença da parte do esposo que esteja te corroendo neste último ano. Ou talvez você que está enfrentando decisões tão difíceis, perdas grandes, mudanças drásticas. Tudo isso tem te preocupado, te entristecido, te rasgado por dentro. E talvez você ouvindo, eu compartilhando do evangelho puro e simples com aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, você estava vibrando por dentro, falando: uau, legal, é isso, pastor, prega mesmo. Eu creio que muitas pessoas serão transformadas, mas você já foi transformado e talvez não está conseguindo desfrutar de uma plena alegria, porque as circunstâncias adversas e negativas desse ano de 2025 estão te sufocando. Você está até celebrando as pessoas que vão se entregar a Jesus hoje, mas você não consegue celebrar a vida que Jesus te deu, porque todas as outras pressões externas te sufocaram demasiadamente nesse ano. Eu creio que hoje Deus também te convida a olhar para este mesmo Cristo que te salvou e te fazer entender o que Isaías 9:6 quer dizer quando ele diz que o governo está sobre os seus ombros. Já parou para pensar nisso? Um menino nos nasceu, ele nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Sabe o que ele está dizendo? O governo, o controle, o poder administrativo do mundo inteiro, inclusive da tua vida pessoal, pertence e está sobre os ombros de Jesus Cristo. Para de tomar decisões sobre si. Para de tomar sobre os teus ombros o peso da responsabilidade final das coisas. Primeiro, porque isso é pesado demais para você. Segundo, porque isso te atrapalha de realizar a tua parte. Terceiro, porque isso é usurpar a posição de Cristo. Deixa eu te dizer, o mesmo Jesus que te salvou, o mesmo Jesus que entrou na tua vida como Salvador, Ele também quer ser o teu Senhor. Isso são coisas distintas. Salvador fala sobre a salvação da nossa alma, recuperação do nosso propósito de andar com Deus. Senhor fala sobre o direito legal que Ele tem de governar as nossas vidas, nos fazendo entender que nenhuma preocupação, que nenhum dano, que nenhum peso pode ser pesado demais, porque Ele não nos fez para carregá-los. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Faça a sua parte, sim, mas deixe os resultados com Cristo. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Nesse Natal, você precisa pedir demissão do cargo de Senhor da terra, de Senhor da tua vida, e reconhecer Cristo como governador e gerente geral, Senhor da sua história. Tem uma carta que eu quero ler para você, e essa era uma boa carta para você escrever para Deus esse final de ano. Acompanhe comigo a leitura desta carta. Você podia escrever isso para o Senhor: Senhor Jesus, venho por meio dessa carta em caráter irrevogável solicitar a minha demissão de governador geral da presidência da minha vida. De hoje em diante prometo não me preocupar com os resultados dos teus projetos em minha vida. Confiando em teu amor, poder e sabedoria, investirei meu tempo e energia procurando fazer a minha parte da melhor forma possível. Vamos mais? Eu acho que você podia fazer uma oração comigo também, mas eu gostaria que você fizesse essa oração em voz alta e em pé. Fique em pé no seu lugar. Eu acho que nós poderíamos fazer juntos esta oração que vai estar sendo projetada aí na tela. Ela tem a ver também com este reconhecimento. Diga assim comigo, vamos lá, 1, 2, 3 e... Querido Deus, neste Natal, ajuda-me a enxergar Cristo Jesus como Ele de fato é. Não um simples bebezinho na manjedoura, mas o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
Príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o governador geral do universo, o Criador, mantenedor e administrador de todas as coisas, inclusive de minha própria vida, em nome de Jesus. Amém. Ei, sabe por que nós podemos crer que um amanhã extraordinário nos aguarda? Sabe por que eu posso te garantir que podem vir tempestades que forem, crises que forem, situações contrárias que forem, você viverá um futuro de esperança e prosperidade? Sabe por que eu posso te garantir isso? Porque Ele vive. Porque Ele vive, porque Ele venceu a morte, Ele venceu todas as circunstâncias adversas, e Ele nos promete que nele nós podemos vencer. Ele não nos promete que passaremos somente por dias fáceis, Ele não nos promete que passaríamos só por coisas boas na nossa trajetória, na nossa jornada, não, mas Ele nos promete que Ele mesmo nos sustentaria, e que Ele mesmo tomaria sobre os seus ombros todo o domínio, todo o controle, todo o poder. Então deixa eu te falar, você não precisa terminar este ano pesado, você não precisa terminar este ano deprimido, você não precisa terminar este ano sem vontade de sorrir e celebrar. Em Cristo você pode ressignificar todas as coisas e viver alegre, esperançoso de que em Jesus o extraordinário te aguarda. Eu queria que você se unisse com a tua família agora. Se una com a tua família. E vou dizer mais, se de repente você da intercessão, o time aqui da intercessão que está, ou você que é família, está vendo alguém de repente que está meio que sozinho neste auditório, deixa ninguém sozinho não. Encontra alguém para você adotar como família da fé. E eu queria que você, juntamente comigo, pudesse orar agora. Vamos lá, time da intercessão, me ajuda, não deixa ninguém sozinho. Em família, comece a orar agora. Vamos lá, pais, mães, começam a abençoar seus filhos, começam a abençoar a tua casa, declarando que nós podemos crer que a nossa vida está bem guardada nas mãos daquele que nos amou, daquele que se entregou por nós. O nosso Jesus que está vivo, o nosso Jesus que conquistou tudo por nós, porque Ele vive, porque Ele venceu a morte, nós podemos crer que mesmo que o amanhã nos reserve desafios, mesmo que o amanhã nos reserve dias turbulentos e situações adversas, nele podemos vencer. Nele podemos vencer. Aquele Natal mudou toda a história, e hoje nós podemos celebrar. Hoje nós podemos crer que somos frutos dessa mudança, dessa transformação, e a nossa vida está bem guardada nas mãos daquele que se entregou por nós. Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta noite. Eu te agradeço porque vidas estão sendo transformadas, regeneradas nesse momento. Eu te agradeço porque tem pessoas entregando sua vida a Jesus hoje, através desse entendimento que só o Senhor pode levá-los novamente ao propósito original, que é andar com Deus, conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Eu te agradeço também porque famílias que já tinham se entregado ao Senhor hoje estão ressignificando tantas coisas, e apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar das aflições, apesar de momentos que talvez foram tão difíceis nesse ano de 2025, escolheram não carregar sobre os seus ombros fardos que não são seus, escolheram não carregar sobre seus ombros dilemas que não são seus, escolheram crer em um futuro de esperança, paz e prosperidade, escolheram crer, ousaram crer que no Senhor o melhor sempre está por vir, porque o Senhor venceu a morte.
porque o Senhor venceu todas as coisas, e o Senhor não é apenas o nosso Salvador, mas é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor das nossas almas, e em Ti nós confiamos, e em Ti nós celebramos que o melhor da nossa história ainda está por vir, ainda está por vir. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez neste domingo, e por tudo aquilo que o Senhor fará durante esta semana de Natal, onde em família celebraremos que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco, está entre nós. E Pai, que este amor tão grande que nos abraça continue conosco, que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo Filho, as consolações, assim como o poder e a íntima amizade com o amado Espírito Santo, seja conosco hoje, durante esta semana no Natal e por toda a nossa vida, para a honra e para a glória do Teu santo nome, nós oramos assim, amém, amém e amém. Deus te abençoe, um Feliz Natal, até semana que vem.